A paz do Senhor, igreja, igreja do Senhor, igreja amada, né? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para nós celebrarmos ao nosso Deus. Espero que você esteja bem, que você esteja se fortalecendo nesses dias, que você esteja crescendo espiritualmente. O meu desejo é que vocês estejam com saúde, que vocês estejam na perspectiva de que dias melhores virão. Então nós vamos, né, unir a nossa fé e acreditando que tudo isso vai passar bem rápido para que a gente possa retornar, né, a nossa vida cotidiana, que nós, né, nossa rotina de estarmos celebrando ao Senhor, de estarmos juntos, porque isso está nos fazendo muita falta. Estou sentindo falta desse abraço, desse momento caloroso, de estar junto. Mas nós cremos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e isso tudo vai passar. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero que você esteja fortalecido, que você ore comigo, que você busque de Deus, sabe, uma nova direção, que o Senhor possa falar no seu coração nesse momento, que essa palavra ela venha fluir de uma maneira assim, sobrenatural na sua vida. Amém? Você vai orar comigo agora, agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade que nós estamos tendo de ainda celebrar o Senhor. Em meio a tantas lutas, tantas guerras, nós vamos celebrar o Senhor. Amém? Ora comigo, Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor está cuidando de nós. Nós podemos sentir isso, nós podemos ver, Pai, esse mover do Senhor das nossas vidas. Pai, que a nossa fé nesse tempo, ela possa ser fortalecida, que nós possamos ser restaurados, que nós possamos estar vivendo uma vida nova, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que tudo isso já estava escrito, Senhor, e nós iríamos passar. E nós louvamos ao Senhor porque nós estamos passando contigo. O Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos dando direção. Por isso, ó Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, te glorificar, porque o Senhor está conosco, porque nós não estamos sozinhos, esta causa é do Senhor, esta guerra é o Senhor que vai à frente, nós não teremos que pelejar, porque o Senhor está pelejando por nós. Nós cremos, Pai, é dessa maneira que nós cremos, que o Senhor está pelejando por nós. Que o Senhor possa nos abençoar e falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Mas antes de nós ouvirmos a mensagem dessa noite, nós queremos adorar o Senhor com louvor, porque o louvor ele traz libertação para nós, o louvor ele traz uma restauração, traz um quebrantamento, e nós estamos precisando desse quebrantamento, nós precisamos ser movidos pela canção que possa chegar aos céus. Então nesse momento você vai ouvir uma canção para o seu coração. Então que você agora, se você quiser, feche os teus olhos, mas eu quero que você medita, porque o Senhor está nos levando a um nível de arrependimento profundo, que às vezes nós nem estamos imaginando. Então, fale com o Senhor nessa hora, em adoração. Amém?
Graça e paz, Igreja do Senhor. Estamos aqui para mais uma ministração nessa noite. E o tema dessa noite é perdão. Nós já ouvimos o louvor de quebrantamento e agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero pedir à igreja que abra suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo 12, o 13 e o 14, onde nós vamos compartilhar daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Amém? Sobre essa palavra nós vamos caminhar nesta noite, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem nessa noite, que o Senhor possa estar trazendo um tempo de quebrantamento, um tempo de perdão, um tempo de arrependimento para as nossas vidas. E nós temos trabalhado, vários temas durante o mês e nós vamos continuar falando sobre perdão. Mas, sem mais delongas, nós vamos aqui na palavra do Senhor. Eu quero que você fique atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem falado com a igreja do Senhor nesse tempo. Amém? Pois bem, o perdão é o caminho para a cura da alma. Falar de perdão é falar de vida e de saúde. Pois quem não perdoa, adoece. Perde a humanidade, morre emocional e espiritualmente. Eu sei que muitos conhecem o reverendo Hernandes Dias Lopes, diz assim: o perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a cura das emoções. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem umas mensagens muito lindas, livros muito bons, e eu gosto muito de ouvir as mensagens dele. E peguei umas frases dele e vi essa frase, achei muito linda, que está falando da faxina da mente, cura das emoções, do perdão. Ele tem essa capacidade de mudar o contexto, de mudar a nossa história. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. Foi isso que Jesus fez por nós quando morreu na cruz. Aquela cruz era para você e para mim. Hoje somos livres da morte de cruz e a gente tem que dar brados de vitória, porque hoje nós somos livres desse tipo de morte de cruz, porque Jesus pagou um alto preço por nossas vidas. Jesus pegou a cédula que era contra nós e rasgou. Jesus, ele nos perdoou e tem nos perdoado a cada dia, porque nós precisamos de perdão todos os dias, Então o Senhor, ele nos perdoou, ele morreu naquela morte de cruz que estava preparada para você, para mim, para nós, e hoje nós somos livres. Glória a Deus por isso.
Perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, depois de ter recebido a notícia de falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos, ele toma uma atitude direcionada por Deus para ensinar o povo o que era correto fazer. E nesse tempo que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo estava preso, ele estava preso em Roma. Ele foi Epáfras foi visitá-lo quando ele estava na prisão e levou as notícias de como estava o povo. E o povo estava se voltando para eles mesmos, estavam se esquecendo dos princípios que estavam sendo ensinados. E então Paulo escreve uma carta para Timóteo direcionada aos Colossos, ao povo de Colossenses. Nessa carta ele tem uma direção de Deus, porque Paulo mesmo ali preso, ele buscava o Senhor, ele se preocupava com aqueles que estavam lá fora, aqueles que estavam sendo perturbados, que estavam sendo, não tinham direção. Então Paulo, usado por Deus, ele dava essa direção, escrevia essas cartas e o povo se voltava para as coisas do Senhor. Ele estava, então, nesse tempo que ele escreve essa carta, ele estava preso e para combater a falsa doutrina e chamar os colossenses à verdadeira fé. Então ele entra ali, ele escreve essa carta e ele envia essa carta para o povo de Colossos. E ele diz, né, a gente leu aqui no versículo 12, como povo escolhido de Deus. Ele estava falando para um povo que já tinha aceitado o Senhor Jesus, que já era um povo separado pelo Senhor, mas que começou a ouvir um monte de ventos de doutrinas naquela época, e eles começaram a ficar confusos, a olhar para si mesmos, a se achar que um era mais importante do que o outro, e que um podia mais, o outro podia menos. Então Paulo vai e pede direção de Deus, ele consegue resolver essa situação com essa carta, e ela serve hoje de exemplo para nós, de testemunho para nós, porque nós hoje vivemos, e quando a gente se volta para a palavra, nós vemos que Deus falando conosco da mesma forma que ele falou com Paulo, ele tem falado aos nossos corações, que é um tempo da gente olhar para aquilo que nós já nos entregamos, para aquilo que a gente já fez com o Senhor, e se voltar para Ele com humildade, com quebrantamento, sabe, com mansidão, sabe, paciência, ter paciência um com o outro. Isso nesse nosso tempo, nos dias atuais, é uma coisa que nós não temos visto. As pessoas são impacientes, elas não têm paciência de esperar, elas não têm paciência com o irmão, elas não têm paciência de ouvir a situação do outro, né? E assim estava naquela época, os colossenses estavam vivendo dessa forma, eles não tinham essa paciência, essa mansidão, e Paulo fala para eles: vocês precisam ter mansidão, vocês precisam ter paciência, vocês precisam ser humildes, precisam entender o outro. E Deus tem falado nesse tempo, diante das coisas que nós temos vivido, que o mundo tem vivido, que o homem está precisando disso, que a igreja está precisando disso, que os cristãos estão precisando disso. Nós já conhecemos o Evangelho da cruz, já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas nós precisamos buscar em Deus essas ferramentas que estão à nossa disposição, que estão na palavra do Senhor. E a gente fazer esse exercício, o exercício de sermos pacientes, termos um coração bondoso, né? O versículo 13 diz que nós temos que suportar uns aos outros, porque é muito fácil a gente falar para quem a gente tem amizade, para quem a gente tem laços afetivos mais próximo, mas é muito difícil você falar de amar o seu próximo, aquele que te persegue, aquele que te humilha, aquele que vem contra você. Mas são esses que Deus tem falado nesse tempo. Nesse tempo nós temos que olhar e aprender a amar, aprender a perdoar, a suportar uns aos outros. E esse tempo nós precisamos estar fazendo essas avaliações da nossa vida. Olhar para dentro de cada um de nós, olhar para o contexto onde nós vivemos
e buscarmos esses consertos de Deus. Buscarmos dentro da palavra, né, suportando uns aos outros e perdoe uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Então é tempo de perdoar, é tempo de liberar perdão, é tempo de pedir perdão. Nós temos batido nessa tecla, a gente tem falado sobre arrependimento e perdão, a gente continua falando. Eu creio que é um incomodar de Deus, ou é a direção de Deus para a igreja do Senhor nesse tempo, de falar sobre perdão, sobre arrependimento, e isso tenha se movido nossos corações. E se nós não falarmos, como a palavra de Deus diz, as pedras vão clamar, vão falar no nosso lugar. E nós somos as pedras vivas que fomos criadas por Deus. Então nós estamos aqui para fazer esse papel de levar a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tem direcionado de arrependimento e de conserto. Amém, igreja? E vamos seguindo em frente. Paulo exorta o povo a colocar o coração nas coisas que são do alto, a abandonar os pecados que praticavam antes e a terem misericórdia uns dos outros. A gente vê, se você for ler o capítulo todo de Colossenses 3, você vai ver que no primeiro versículo, Paulo está dizendo isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Sabe? É uma palavra de muita direção. Nós não temos que ficar olhando para os lados, nós temos que olhar para o alto e saber, nós já fomos limpos, já fomos salvos pelo Senhor. E às vezes nós temos perdido isso, perdido essa essência, por estarmos olhando para as coisas, deixando as coisas nos influenciarem e a mudar a nossa rota, mudar a nossa direção. E Paulo exorta o povo mesmo, e isso serve para a igreja do Senhor desses dias, a igreja de hoje, né? E além disso, a falta de perdão traz consequências gravíssimas. Vamos lá em alguns versículos, eu quero que você abra em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim, ó. Primeiro ele vai te falar assim: quem não perdoa não pode orar. Foi isso que Marcos estava falando. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para que Deus ouça a nossa oração, nós precisamos olhar para dentro de nós, fazendo aquele exercício de limpeza e falarmos para Deus: como que eu vou orar para o Senhor me ouvir? Eu preciso pedir perdão, Senhor, porque durante o dia nós cometemos, nós falamos, né, julgamos, ouvimos, né? Então nós precisamos consertar. Quem não perdoa não pode orar. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, se você não conseguiu liberar o perdão ou pedir perdão, a sua oração não vai subir. Você precisa se arrepender. Se você está lá na sua casa e você lembrou que você fez algo errado, você vai falar assim: eu me perdoo, fulano está aqui, mas eu quero que o Senhor me perdoe. E aí você vai orar ao Senhor com mais liberdade. Não vai ter mais uma barreira entre você e Deus. E Deus vai ouvir a sua voz. Porque nós precisamos, então, para orar, nós precisamos pedir perdão. E nem mais. Quem não perdoa não pode adorar. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz isso. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então quem não perdoa não pode adorar o Senhor. Se nós olharmos pela palavra do Senhor, nós às vezes estamos cometendo um monte de coisas que estão desagradando o coração do Pai.
Às vezes nós fazemos por ignorância, por não conhecer. Mas muitas vezes nós entendemos, conhecemos e não praticamos aquilo que Deus tem nos ensinado. Então, para nós podermos adorar o Senhor com a nossa adoração de louvor, com a nossa oferta, com os nossos dízimos, com as nossas primícias, nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Né? Porque se eu tenho alguma coisa, e eu acho interessante nessa palavra, é que não sou eu que fiz com alguém, é se o Espírito Santo trouxer ao seu coração que alguém está chateado com você, que alguém fez alguma coisa e que ele ficou chateado, você que precisa ir consertar com ele. Não é eu que tinha que pedir perdão. No caso, eu me ofendi porque um irmão falou algo a meu respeito, falou brincando. Ele não fez por me ofender, mas eu me senti ofendido. Então eu tenho que ir até ele e falar, ó, fulano de tal, você falou aquilo comigo, eu estava num momento de fragilidade, eu me senti ofendido. Então para você tá tudo bem, mas eu estou me sentindo mal. Então eu quero pedir perdão, porque aquilo que você me disse, sem você perceber, eu me senti magoada, então eu quero me consertar com você. Se nós caminhássemos por esse lado, era muito mais fácil, o mundo estaria em outro nível, as pessoas estariam em outro nível. Mas só que nós não olhamos para esse lado. Aí é aquele ditado, olho por olho, dente por dente. Eu não fiz, sabe? Muitas vezes nós nos colocamos como vítima. Mas muitas das vezes, nessa questão de perdão, de perdoar, de liberar perdão, nós muitas vezes nós somos o vilão. Sabe? Nós somos o vilão. E nós precisamos entender isso. E não é fácil. Falar de perdão não é fácil. Perdoar não é fácil. É um exercício. É uma disciplina que nós temos que ter na nossa vida. Porque não é fácil você reconhecer que está errado, reconhecer e pedir perdão. Uma pessoa adulta, reconhecer e pedir perdão não é tão fácil como a gente parece, como a gente fala. Não é. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Isso tem que trabalhar dentro do eu, tem que ser no nosso interior, sabe? Para a gente poder trazer isso para fora. O quebrantamento começa de dentro para fora. Então é isso que Deus quer fazer. Quando nós começamos a trabalhar de dentro para fora, Deus começa a mudar a nossa vida. Deus começa a mudar a nossa história. Então, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você não pode depositar no altar do Senhor em adoração. Você precisa ir antes consertar. Amém? Mais um pouquinho, nós vamos ler mais um versículo da palavra, mais 2 versículos. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6, versículo 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sabe? Então, a gente vê que o perdão está em todos os lugares da palavra do Senhor. Nós lemos lá no início, né, na mensagem que eu falei com vocês, do Hernandes Dias Lopes, ele dizendo que o perdão, ela é cura para a alma, ela é faxina, o perdão limpa, o perdão traz cura, não só para a alma, mas o perdão ele traz cura para o corpo físico, porque quando a gente carrega uma mágoa, uma ira, onde você carrega ódio, mágoa, ira de alguém que você não perdoa, você adoece, você começa a sentir, você começa a padecer no corpo físico. A doença, ela começa a se manifestar no seu corpo físico. Então, o exercício do perdão é também para uma cura, é uma libertação.
sabe, para o nosso corpo, para as dores. Quantas pessoas que são acometidas por doenças que elas não vieram para o corpo físico porque é genético, vieram para o corpo físico porque a pessoa tem raiz de amargura. Né? Raiz, isso é comprovado pela ciência, que existem pessoas por causa de falta de perdão, de liberar perdão, às vezes pessoas que já até partiram desse mundo, sabe? Mas eu não perdoo, fulano morreu, fulano fez, ele vai levar com ele. Não, nós precisamos voltar para o Senhor. Jesus, quando morreu entre aqueles dois ladrões, ele não tinha nenhum pecado. E ele morreu por exemplo, para que eu e você pudéssemos fazer o mesmo. E entre aqueles dois ladrões, um olhou para Jesus e disse: você não fez nada. Nós estamos aqui porque merecemos. Eram dois ladrões. Mas Jesus olha para a cruz ali, para aquele ladrão e diz: se quiseres, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E até ali, naquele momento de dor, Jesus estava ali dando perdão, liberando perdão. E ele fez isso para que servisse de exemplo para nossas vidas hoje. No mundo em que nós estamos vivendo, na forma que nós estamos vendo as coisas acontecerem, uma ganância por poder, nós temos que orar e pedir misericórdia para essas vidas. Por mais que seja difícil às vezes para nós precisamos pedir misericórdia e direção do Senhor. Porque as pessoas precisam se voltar para Deus. Porque toda essa correria, toda essa ganância, toda essa disputa que existe no mundo, tudo isso é falta do Senhor, falta de conhecer aquele que é o autor e consumador do amor, da fé, do perdão, aquele que se humilhou para que hoje nós pudéssemos ter vida. Amém, queridos? Então, se a gente não perdoar aquele que tem nos ofendido, também o Senhor não vai nos perdoar. Sabe, a gente pode andar por aqui, por esse mundo, fazer todas as coisas boas que aos nossos olhos, né, parecem boas, mas se nós tivermos alguma coisa contra alguém e não perdoarmos, nós não vamos entrar para gozar do paraíso com o Senhor. E mais um versículo para nós aqui. Quem não perdoa, adoece. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Sabe, o que eu mais acho interessante nesse versículo é que diz assim: para que sarareis, para você ser sarado, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso foi o que Tiago diz: confesse as suas culpas, confesse os seus pecados uns aos outros. Isso quer dizer o quê? Que se eu ofendi alguém, eu preciso ir até ele, ser humilde o bastante de chegar até ele e acertar, e pedir perdão, e consertar, e começar uma nova história, escrever uma nova história. Então agora, por que devemos perdoar? Você faz essa pergunta para você, aí na sua casa, onde você está agora, com a sua família. Faz essa pergunta para você: por que eu devo perdoar? Você faça essa pergunta: por que eu devo perdoar? Sabe? Primeiro, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Se você foi escolhido, separado, chamado de povo de Deus, foi chamado pelo nome para ser sacerdócio real, você é chamado de nação santa. Você é chamado de povo de Deus. Então a natureza de Deus é perdoar. Então foi colocada em nós a natureza do Pai, a natureza do Senhor. Nós falamos agora ali atrás, em Mateus 5, em Mateus capítulo 6, nós falamos agorinha. Se nós não perdoarmos, nosso Pai também não vai nos perdoar. Então, faz parte, porque devemos perdoar, porque isso faz parte da natureza do povo de Deus. Porque no dia que você
se volta para o Senhor passa a habitar dentro de você. Jesus, ele perdoou ali no meio dos ladrões, ele perdoou aquele ladrão e o outro não quis o perdão. Mas aquele que quis o perdão, ele recebeu a salvação do Senhor naquele momento. Então, por isso, nós temos a natureza de Deus. Se você ainda não percebeu que você tem a natureza de Deus implantada em você, está internizada dentro de você a natureza de Deus, você precisa começar a olhar, meu Deus, eu tenho a natureza de Deus, então eu tenho que perdoar, então eu tenho que liberar perdão, então eu tenho que ser mais humilde, então eu preciso buscar essas coisas que estão aqui, então eu preciso suportar o meu irmão, o meu vizinho, as pessoas que estão do meu lado, aqueles que me perseguem, eu preciso suportar. Eu preciso ter uma palavra que pode confrontar, mas que pode confrontar em amor. Então, porque você tem a natureza de Deus. Você não pediu a natureza de Deus, você nem imaginava que você, no dia que aceitasse o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você estaria recebendo a natureza de Deus. Então, nós temos a natureza de Deus. E a natureza de Deus ensina a perdoar. Amém? Ser cristão é ter uma nova natureza, nova mente, nova vida e um novo coração. Um coração guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse coração que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é um coração perdoador. O coração que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é humilde. O coração que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele se arrepende. O coração que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é um coração cheio de amor. É um coração voltado para as coisas do Senhor. Quem não perdoa é porque ainda não entendeu o significado do perdão, do amor do Senhor. Então nós temos que estar fazendo essa avaliação das nossas vidas. Nós passamos por uns períodos difíceis, né? Nós estamos agora na semana onde está todos voltados, né? A gente sabe que não é bem nesse tempo, mas é um tempo em que se comemora, em que buscam, em que se quebrantam, e é a passagem, é o tempo da Páscoa. É um tempo de arrependimento, é um tempo de retrospectiva, é um tempo de mudança, é um tempo de estar mesmo se analisando e buscando em Deus, se aproximando mais do Pai, tendo intimidade com Ele. Porque se você tem essa dificuldade, você precisa entrar no seu quarto, sabe? E buscar a presença do Senhor, porque Ele vai te revelar, Ele vai se revelar a você. Ele vai falar ao seu coração aquilo que você precisa, onde você precisa consertar, onde você precisa se arrepender. Deus, esse é um tempo onde Deus está trabalhando. É um tempo onde Deus tem tratado conosco de uma forma muito especial. É um tempo onde Deus tem buscado mais intimidade conosco. E se nós dermos essa chance, nós vamos ter muitos testemunhos para dar quando terminar todo esse período de quarentena que estamos vivendo, né? Ainda está com o coração, a pessoa que não perdoa, ainda está com o coração enrijecido, endurecido pelas dores e as circunstâncias que a vida, que os momentos lhe causaram. Por isso que a gente fala que é tempo de quebrantamento. E quando você se quebranta diante do Senhor, você consegue liberar esse perdão. E você se sente muito melhor. Você se sente bem aliviado. O fardo que estava sobre seus ombros, ele é tirado pelo Senhor. A igreja é o lugar de consertos. É o lugar dos arrependidos, de todos que estão no processo de santificação. Por isso que a gente está dentro da igreja por isso. Por isso que faz tanta falta a comunhão, por isso faz tanta falta o abraço dos irmãos. Isso faz muita falta, porque a igreja, aquele calor humano, isso faz muita falta. É um lugar de arrependidos, de
Todos que estão no processo de santificação. Quem está no processo de santificação? Todos nós estamos no processo de santificação. O perdão faz parte do processo de libertação para o povo se chegar ao arrependimento. Para o povo chegar ao arrependimento. Então, o perdão é o primeiro processo para você ser liberto. Então, você precisa se arrepender. Para ser liberto, você precisa se arrepender primeiro. Segundo, porque as pessoas que exercem o perdão alcançam misericórdia. O homem, quando se sente traído, magoado, rejeitado, ferido, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é: não falo mais com você, não falo mais com fulano, estou magoado. E Deus sabe que não foi minha culpa, foi a culpa do fulano. Será? Será que foi? Esse é o momento de nós analisarmos como foi que nós falamos, qual o tom de voz, qual foi a expressão facial que você usou, qual foi a palavra que foi direcionada. Então nós precisamos estar olhando para dentro de nós, sabe? A gente sempre está querendo se colocar como vítima. Eu falei anteriormente que nem sempre nós somos a vítima, na maioria das vezes nós somos o vilão, o causador do problema. Às vezes indiretamente. Mas nós precisamos olhar isso também. Foi indiretamente ou foi diretamente, mas eu preciso fazer essa análise. Então nós precisamos estar fazendo sempre essa análise dentro de nós. Tem pessoas que fazem birra. Será que Deus faz assim conosco? Quando a gente esperneia, quando a gente olha, quando a gente não quer, será que Deus, olhando para nós com tanto de pecado que nós cometemos, Ele faz assim com a gente? Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão vivendo o cristianismo, mas ainda são pirracentas, que ainda fazem pirraças, coisas de meninos da fé. E isso não agrada o coração do Pai. Nós precisamos hoje de deixar de ser pirracentos e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e traga as verdades para nós. Fale das verdades para nós, que nos faça chorar, mas nós precisamos ouvir e acertar. Todos sabem que não é assim. Sabe? Todos sabem que não é bem assim, que Deus que nós assim Deus nunca deixa de nos ouvir. Ele nos ouve. Ele ouve o que nós falamos. Às vezes Ele não responde naquele tempo que nós não estamos preparados. Faltam algumas coisas. Faltam alguns encaixes no quebra-cabeça. E Deus, Ele dá um tempo. Ele ouviu. Mas eu não vou fazer. Porque você precisa se consertar. Você precisa deixar de ser um menino na fé. Você precisa deixar de ser imaturo espiritualmente. E começar a ser maduro espiritualmente. Para entender as coisas que Deus tem. As coisas que Deus está falando. As coisas que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração. Deus nos perdoa, nos compreende. Basta nos voltarmos para Ele. Como vimos anteriormente o exemplo do apóstolo Paulo, em Colossenses 3, 12, 13 e 14. Olha as atitudes de Jesus e siga em frente, para nós concluirmos. Nós temos que olhar para os exemplos deixados pelo Mestre, pelo Senhor Jesus, sabe? E seguirmos em frente. Nós não podemos deixar que as circunstâncias ao nosso redor venham nos paralisar. Nós precisamos ser boca profética, nós precisamos ter
uma direção de Deus. Precisamos continuar pregando, precisamos continuar nos arrependendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para alcançarmos a estatura de varão perfeito diante de Deus, nós temos que nos quebrantar todos os dias. Temos que nos arrepender todos os dias. Temos que pedir perdão todos os dias. Temos que perdoar todos os dias, porque nós cometemos muitas coisas durante o dia que não agradam o coração do Pai. Jesus, mesmo ensanguentado naquela cruz, sofrendo dores, que ele estava ali sofrendo como um homem, ele estava sofrendo na carne, estava sentindo dores. Mesmo assim, ele olha para aquele povo que estavam ali cuspindo, sabe, gritando, julgando, né, falando atrocidades contra ele. E ele diz, olha para o céu e fala, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Isso é um exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos olhar para as atitudes do Senhor e começar, mas eu não vou ser como Jesus, mas ele disse que nós não seríamos como ele, mas nós podemos pegar todos os exemplos que ele nos deu e seguirmos em frente. É o que eu disse anteriormente, é o exercício, é uma disciplina. É disciplinarmos a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos hábitos. Nós precisamos disciplinar isso. Isso está escrito em Lucas 23, 34. Jesus estava nos ensinando através do seu exemplo que perdoar é atitude que precisa ser constante na vida de todo cristão. Era um exemplo que Jesus estava dando ali naquela cruz. Ele estava ensinando para a humanidade, para todos os cristãos, para todo o povo que se volta para ele. Ele estava dando aquele exemplo ali, que perdoar é a atitude constante de todo cristão. É uma atitude, perdoar é uma atitude que nós precisamos como cristão estar praticando todos os dias. Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar de uma maneira grandiosa, que essa palavra possa assim, alcançar o seu coração, e que você possa assim, ser quebrantado diante do Senhor, que Deus possa mudar a sua história, que Deus possa estar falando ao seu coração de uma maneira assim, bem profunda. Nós queremos orar ao Senhor nesta hora, entregando esse culto, entregando a sua vida, a sua casa, nossas famílias, tudo nas mãos do Senhor. Porque Deus tem um controle de tudo. Essa mensagem de hoje é um chamado para a igreja do Senhor, ao arrependimento, a perdoar. Amém? Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós te damos graça nesta noite, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, por essa palavra. Deus, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que tem entrado no lar de cada um neste momento, que está mudando, meu Deus, a circunstância, que o Senhor está trazendo, meu Deus, agora, Deus, uma unção nova, Pai, está escrevendo uma nova história na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Deus, nós pedimos nessa noite, Senhor, Pai, que o anjo da morte, meu Deus, não chegue no lar dos Teus filhos, porque a palavra do Senhor e a unção do Senhor já chegou para mudar a história, meu Deus, da igreja que o Senhor, meu Deus, formou aqui na terra, Pai. Toma nas Tuas mãos, Pai, cada família, Pai, nesta hora que está sendo alcançada, meu Deus, por essa palavra. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, estar preparando cada um dos Teus filhos, meu Deus. Pai, em arrependimento, com o coração quebrantado, meu Deus, diante de Ti, Senhor. Nós entregamos, meu Deus, a Tua igreja, entregamos as nossas vidas, entregamos as famílias, Pai, diante do Teu altar. E pedimos, ó Deus, que a Tua cobertura seja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.